Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento GetNet, compre já sua maquininha. Ela pode sair de graça com o cashback GetNet. E você acabou de dar o play no Faz as Contas, esse podcast de finanças, que eu apresento aqui ao lado da Bruna Aleman. Tudo bem, Babi? Tudo certo, Bru. Ela que é especialista em finanças e vai estar aqui com você, dando dicas e também, claro, não só dicas, né? Ela vai ensinar a cuidar melhor do dinheiro, mas também não só isso. Ela também vai trazer informação. Opa, tô me muita sentindo informação, uma Mulher Maravilha. Porque vocês não sabem, mas eu chamo ela de conteúdo ambulante. Entendeu? Então vão ser coisas que a gente vai buscar lá atrás na história, porque é uma coisa que eu acredito muito, que você precisa estudar a história para entender o futuro. Ai, adoro. Macroeconomia se chama isso, não tá é? bom, pessoal? Eu acho, existem alguns cursos que deveriam ser base na educação fundamental, ensino médio, como economia e os fundamentos básicos de direito. Se todo mundo tivesse isso, todo mundo ia saber os seus deveres, as suas obrigações e a investir. Bruna é maravilhosa e hoje ela tá aqui pra falar com a gente sobre um tema que, cara, é aquilo. Quando você começa a entender de dinheiro, a primeira coisa que você escuta dos seus pais é o quê? Tem que poupar. E aonde os pais colocavam ou colocam o dinheiro? Na poupança. É na poupança. Gente, é sério, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando da poupança. Acredito que muitas pessoas, assim, da nossa idade, né, são super apegadas à poupança. Não, com certeza. Primeiro, né, o conceito, né? Poupar. Você precisa poupar. Coloque na poupança. Gente, pelo amor de Deus, não faça nenhum financista, que essa palavra é nova agora. Olha, Aprendi essa semana. E o que é isso? Quem fala sobre educação financeira é financista. É, medo. Então, gente, poupar, economizar. Vamos primeiro, a primeira palavra, economizar, né? Então o que é economizar? Você vai no seu planejamento financeiro, você vai redesenhar ele para que você consiga economizar, tornar custos altos um pouco mais baratos. Aí você poupa esse dinheiro, porque não adianta nada você economizar e gastar ele, você precisa poupar ele. Então tudo que sobrou daquelas contas matemáticas lindas, maravilhosas, só é mais e menos que você fez. Você vai lá e poupa. Aí sim você pode começar a poupar na poupança. Não tem problema, não vou brigar com todo mundo. E o brasileiro adora poupar na poupança. Isso, só que tem o terceiro passo. Não pare por ali. Você precisa migrar isso para os investimentos. Porque o ato de poupar é você deixar o dinheiro trabalhar ali. E hoje, infelizmente, está rendendo menos que a inflação. Então, assim, o poder de compra do seu dinheiro está sendo totalmente perdido na poupança. Mas aí você precisa migrar para o investimento para aí sim fazer o seu dinheiro trabalhar e render cada vez mais. Você coloca ali para poupar num tempo, né? Um tempo determinado e não para deixar lá a vida inteira. Alô, você que tá com o dinheiro na poupança há 20 anos. Isso não tá certo, gente. É, mas daí ele vai entrar naquela justificativa. Assim, eu já, né? Pra onde meu dinheiro tá indo? Não, eu escuto tanta justificativa. Ai, Bruna, mas eu investi na poupança. Primeiro que não é investir na poupança. Eu investi na poupança em 2010. Então a minha taxa é diferente. Ai, a minha taxa é diferente, Bruna. Você não fala isso. Você não o pior fala é que isso. nos bastidores eu tava... Mas, Bruna, a minha poupança, ela é diferente. Na verdade, gente, só mudou a matemática, né? Então, antes era uma regra, então você tinha uma rentabilidade mínima de 0,5% ao mês. E para quem investiu realmente anteriormente a essa mudança, sim. Porém, depois ela mudou e hoje em dia ela tem um cálculo em relação à Selic e ela sempre vai estar rendendo menos que a Selic, né? A Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros. É a taxa básica de juros. Do nosso país. Exato. Então, básico, gente, para que ela serve? Para o básico, para quando você vai contratar um empréstimo. Então, o banco vai utilizar ela para ver qual que vai ser a taxa para você, para quando você vai fazer um financiamento, enfim. Para tudo. Então, recapitulando, taxa Selic, guarde aí na sua cabeça, taxa Selic é a taxa básica para tudo. Exato, a taxa básica de juros do Brasil. Ela é utilizada nos principais
financiamentos, empréstimos, enfim, todas essas questões. Ela é utilizada também para cálculo de rendimento da poupança e alguns tipos de investimento. Entendi, olha só, a gente vai aprendendo. Agora, Bruna, vamos voltar lá atrás, porque assim, a gente fala de poupança, a maioria das pessoas, todo mundo aqui nasceu e a poupança já existia. Mas a gente nunca se pergunta, tá, mas quem criou a poupança? Quem criou a poupança no Brasil? Mas antes de dizer quem criou a poupança no Brasil, eu tenho uma dúvida. A poupança só existe no Brasil ou ela existe lá fora também? Não, ela existe, na verdade... alguns países, ele existe o conceito de que se você deixa numa conta, ela já é conta poupança corrente, né? Igual no Nubank? Exato. Você deixa lá na conta corrente, exato. Tem uns juros lá. Isso, mas isso já é poupar, mas assim, rende muito pouco. Na verdade, qual que é a principal mudança? O Brasil, a nossa poupança, por um longo tempo, ela rendeu muito dinheiro. Diferente de qualquer país desenvolvido. Não estou falando como Brasil, China, que são países emergentes. Estou falando países desenvolvidos. Europa, principalmente, Estados Unidos, Canadá, enfim, esses países. A poupança nunca rendeu, entendeu? Assim, porque as taxas básicas de juros lá sempre foram baixas. Eles têm muito acesso ao crédito, eles têm acesso ao consumo. Enfim, a estrutura de impostos e a economia deles são diferentes. Então, a poupança simplesmente era só para o ato de poupar, de estar na conta, vinculada à conta corrente e tudo mais, mas eles investem muito mais. Entendi. Então, eles não têm a poupança existe lá no exterior, mas eles não têm esse apego afetivo que os pais falam. Você precisa colocar o dinheiro na poupança. Pelo contrário, se você pensar em relação aos Estados Unidos, eles têm 2 pensamentos básicos. Investir em ações e investir na aposentadoria. São 2, assim, eles focam muito, porque daí você tem produtos de aposentadoria muito bom e eles começam desde cedo pra poder ter, assim, se morrer vai ter 1 milhão mesmo. Assim. Então eles começam desde muito cedo e investir em ações, porque eles utilizam as ações um pouco mais que a gente. A gente sabe que eu explico muito que é questão longo prazo, mas 60% dos americanos têm dinheiro em ações. Daí se der uma dor de barriga, ele vai lá e tira, porque realmente tem liquidez, é o certo, enfim. É um mercado mais maduro, é um mercado totalmente diferente, a gente nem pode comparar. Mas os conceitos, pra gente ver como que eles têm conceitos diferenciados e a educação financeira, lógico, muito mais evoluída. Sim, a gente ainda vai fazer, claro, um podcast falando também sobre investimentos, mas eu queria até destacar agora, já que a gente está falando da poupança, o quanto o brasileiro tem medo de colocar o dinheiro, né, em investimento e prefere deixar na poupança. Por quê? Porque a poupança é mais segura. Não fala isso. Mas é o que eu escuto, Bruna. Não fala isso. Mas é o que eu escuto e eu tenho certeza que quem tá escutando já escutou isso. Sabe qual é o produto mais seguro que tem? É o Tesouro. Por que o Tesouro? Porque o Tesouro é a dívida do país, é o título público. Então, assim, se o Brasil quebrar, acabou, né? Todo mundo quebrou junto. Então, qual que é de risco? Quem quebra primeiro? O banco que você investiu ou o país? Logicamente, o banco. E depois o seu país. Gente, vocês pegaram essa lógica? É lógico. Até a mesmo última coisa a quebrar vai ser o país. Até mesmo porque a gente teve aí recentemente, em 2008, a crise dos bancos, né? Exato. E quebraram e a galera ficou sem poupança. Exato. Então, por isso que eu falo, não existe fórmula mágica, que todo mundo me pergunta, né? Ai, mas você vai me fazer tirar o dinheiro da poupança? Porque ele tá ali. Eu não sei, vai pra corretora, ele vai sumir. Então, assim, continue estudando. Enquanto você não entender isso, continue estudando, porque você não está pronto emocionalmente para isso. É muito emocional. E, na verdade, esse emocional que te bloqueia, você tem que quebrar alguns paradigmas da sua cabeça e ele te bloqueia até para você estudar em relação a isso. Você tá tão fechada nas suas... Eu até expliquei, acho que num vídeo hoje, crendices, né? Tá com aquelas suas crenças ali colocadas, que é a poupança e seu pai falando, todo mundo falando, e você se bloqueia para qualquer conhecimento novo. E aí você vai no seguro, no que te dizem, né? Uma pessoa de confiança ali, né? Exato. A família te diz e você acaba... Além do que, a poupança é super antiga, como você ia falar. Isso! Agora vamos voltar para a parte de história. Vamos lá, gente. Quem trouxe a poupança para o Brasil foi Dom Pedro II, lá em 1861. Então, no século XIX, Dom Pedro II falou, peraí,
vou criar aqui um banco, vou trazer a poupança, entendeu? E aí ele foi junto com a Caixa Econômica Federal, olha, que lá naquela época já tava ali, gente. Foi quando veio, né, a caderneta de poupança, Exatamente. né? A gente fala poupança, mas é caderneta de poupança. E que naquela época, o depósito, né, dos juros eram de 6% ao ano. Bruna, 6% ao ano naquela época. Ficou 6% ao ano até quanto tempo? Na verdade, não é que ficou 6%, né? Ela é alterada. Existem algumas outras taxas, algumas outras matemáticas. Você tem um mínimo, né? Então, eles, naquela época, tinham um mínimo que a poupança ia te entregar. E isso foi continuando. Lá nos anos 2000 e pouco, isso mudou e mudou para a taxa Selic que eu comentei antes, isso, né? Foi Exato. Em 2012. Exato, que daí teve essa mudança. Mas assim, nesse meio tempo, a poupança ela nunca foi fixa. Na verdade, ela tinha mínimos e tinha máximas, né? E durante muito tempo as pessoas ganhavam muito dinheiro. Então 6% foi quando começou. Mas a poupança já rendeu 10%, já rendeu 12%, entendeu? Já rendeu 1% ao mês. Então é essa crença que as pessoas precisam tirar. E hoje qual que é o problema, né? Na verdade, por que todo mundo tá falando isso? Primeiro que nós não temos educação financeira. Então assim, durante todo esse tempo a gente sempre entendeu. A poupança sempre rendeu bem. Não fazia sentido você conhecer qualquer outro tipo de investimento. Tá aí a resposta da Exato. Segurança que a gente escuta, que é uma coisa meio que cultural, né? Exato. Investe, as pessoas usam o termo investir na poupança como algo seguro e rentável, Exato. porque por algum tempo ela foi isso, né? E Ela outra representava porque isso. pouquíssimos outros produtos você tem isenção de imposto de renda. E nós brasileiros, por questões de corrupção e a vida que a gente leva, todo mundo, né, já vira e fala assim, tem imposto, eu não vou pagar e eu não vou fazer. Mas, logicamente, hoje em dia tá muito melhor, né? Então, com a taxa Selic na mínima histórica, muito baixa, a poupança não está rendendo nem a inflação. Então, é esse ponto que eu ia chegar com você, porque agora no final do ano, né, de 2020, a gente soube que estávamos perdendo, né? Se você colocasse R$1.000, você ia perder em um ano R$17. É essa a matemática. O poder de compra do seu dinheiro ia perder R$17. Explica pra gente o poder de compra, pra gente conseguir visualizar isso, entender. O que é o poder de compra e por que ele está associado a essa rentabilidade da poupança. Vamos lá. Se você colocar R$1.000 na poupança e ela vai render uma rentabilidade super baixa, que foi o que eu comentei, ela é menor que a inflação. O que é esse poder de compra? Se eu pegar esse R$1.000 e for no mercado fazer a compra básica da minha casa, vamos dizer que eu vou gastar R$800. Só que teve inflação. No mês seguinte, a inflação deu um pico e eu continuei deixando meus R$1.000 na poupança e fui fazer as minhas compras. É como se ela tivesse, a mesma compra fosse R$817. Então, quer dizer, eu não ganhei dinheiro e a minha conta ficou mais cara. Tudo que você consegue comprar com aquele mesmo valor ficou mais caro. Então, ou você diminui o que você vai comprar, você compra menos coisas, ou você vai ter que arcar com os custos que ficaram mais caros, né? Então, nada mais é que a gente fala cesta de produtos. O que você faz com R$1.000 hoje, o que você faz com R$1.000 daqui 2 meses. Essa é a inflação e é aí que define o poder de compra do seu dinheiro. Se você conseguir comprar menos coisas, é porque a inflação está mais alta que o rendimento do seu dinheiro. Se você conseguir comprar mais coisas, é o contrário. Então, hoje em dia, se eu quero poupar, fazer certinho, eu vou colocar meu dinheiro na poupança por 6 meses, porque eu estou poupando para comprar, sei lá, um móvel novo para minha casa. Vale a pena mesmo assim colocar lá para poupar? Então, depende muito, assim, dependendo do prazo, se for, por exemplo, para comprar um móvel daqui 3 meses, eu diria que sim, não vai compensar você colocar no investimento, depois você retirar. Assim, não compensa porque ele vai estar vinculado à Selic e a Selic está super baixa. Então, vamos se dizer que vai dar meio que elas por elas por questão de tempo. Daí eu vou mensurar um tempo. Quanto tempo você demora para fazer isso e você poderia estar trabalhando e gerando renda, vamos se dizer. Eu sempre faço essa conta. Então, se for especificamente para isso, não compensa.
Agora, se for para planos futuros, mais médio e longo prazo, acho que vale a pena você já investir já esse dinheiro. Poupa um mês, porque, por exemplo, a gente tá falando, muita gente que escuta a gente, são pessoas que recebem por semana, por dia. Então,